Eu espero que todos estejam bem, de saúde, né? Toda a família em geral, né? Do Brasil e do mundo, né? Como que vai o seu país, né? Como que vai, né, a tua cidade, o teu município, a tua nação. Eu espero que cada um faça a diferença porque cada um deve fazer a sua diferença. Cada um deve semear a boa semente, né? Porque quando a gente semeia a boa semente, ela vai nascer, seja onde for, né? Seja nos 5 continentes da Terra, do norte a sul, do leste a oeste. Então, seja bem-vindos todos e vamos fazer a diferença. Cada um tem uma missão para fazer em cima do planeta Terra, porque o Criador criou todas as coisas e ele deseja que todos sejam instrumentos do bem, instrumento de Deus, é claro. Seja mordomo, cuide, né, da sua casa, cuide do seu jardim, cuide das fontes das águas, dos rios, do meio ambiente, é claro, né? Jamais as pessoas devem jogar lixo nas fontes de águas, mas proteger as fontes de água, né? Porque temos que preservar a fonte de água. Não é deixar tudo para o Criador, né? Não é deixar tudo para o Criador do universo e falar, ó Senhor, faça tudo, porque eu não vou fazer. Mas, pelo contrário, cada um deve fazer a sua parte. Então, eu espero que todos estejam bem e hoje, e não somente hoje, porque se essa palestra, por exemplo, é para qualquer hora que a pessoa assistir essas palestras, que vai chamar atenção e muitas coisas aqui as pessoas precisam memorizar, né? Sempre ouvir e até repetir ao assistir essas informações, esses comentários. Há lugares, por exemplo, que há muito frio, há lugares que há calor, né? Quando há calor, por exemplo, no norte ou então na América do Norte, por exemplo, já em outra parte do mundo há frio. Quando há frio num país, em outro país já há calor, né? Então é assim, né? Eu não sei o que está acontecendo, aonde as pessoas vão ouvir essas palestras, se está frio, se está calor, se está chovendo, a gente não sabe, né? Porque a gente sabe que a Terra ela gira em torno do Sol, né? Então, há lugares do mundo que se dizer, por exemplo, um bom dia naquele momento que as pessoas assistir as nossas palestras, talvez seja à noite, né? Talvez seja à tarde, porque cada lugar é um dia, às vezes é à tarde, às vezes é à meia-noite,
porque cada país tem a diferença de horário, né? Isso daí é normal, porque a Terra vai girando e parece que é o Sol que está girando, mas não é o Sol, é a Terra que vai girando e a mudança de horário pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de manhã, né? Todos os países são assim. Então, muitos lugares é quente, muitos lugares é frio, né? Há vários lugares, né? Quando, por exemplo, alguém viaja, né? Quais são os fatores que as pessoas levam em consideração, né? O povo, a sua história, os seus costumes, a sua língua, as cidades, recursos naturais, o clima, né? Cada país tem o seu povo, a sua história, os seus costumes, né? É que nem o índio tem os seus costumes, né? Cada tribo tem os seus costumes, a sua maneira de viver. É que nem por exemplo, o cigano tem a sua maneira de viver. E assim cada país tem sua maneira de viver, o seu povo, sua história, seus costumes, sua língua, suas cidades, recursos naturais, os climas, até a alimentação é diferente, né? Então a gente vê que há diferença. Tantos são os fatores que definem nosso próximo roteiro, né? Conhecer lugares desafiadores pelas suas temperaturas, né? Em vários lugares do mundo, né? Mais frio do mundo, né? Há lugares mais frios e há lugares mais quentes. Então, é esse um pouco que a gente vai falar a respeito dos lugares frios, né? Há lugares no mundo muito frio, né? Existem lugares, o corpo humano não possui mecanismos naturais para se proteger do frio. Usamos métodos artificiais como aquecedores, né? E casacos, brusas, né? Porém, são apenas paliativos, né? Então, uns, por exemplo, usam casaco, brusas de lã, usam aquecedores, né? Na Europa, em outra parte do mundo, por exemplo, eles usam aquecedores para se aquecer, né? E assim por diante, né? No tempo do frio tem que se aquecer, né? Mas as pessoas consiga suportar o frio e entender os prazeres que ele pode proporcionar. Terá a oportunidade de conhecer lugares quase, né, inóspitos, mas com belezas, né, surreais, fenômenos naturais incríveis e ter neve a toda a diversão que ela pode proporcionar, né? Quais os lugares mais frios do mundo? Há muitos lugares frios do mundo, né? Que a gente precisa entender que há lugar mais frio, há lugar mais quente, como eu tenho falado, né? Islândia é um país onde as pessoas poderá conhecer as cachoeiras. Tem muitas cachoeiras, lindas cachoeiras, né? Na Islândia, né? Ou região do Grande
Geysir e a bela costa sul da Islândia. Então é um lugar muito belo. A Islândia é um país onde as pessoas poderão conhecer as cachoeiras, cachoeiras muito belas, né? Viver a fantástica experiência que envolve a aurora boreal e desfrute de muitas atividades culturais, museus, por exemplo, né? Restaurantes finos, bares na capital, né? Na capital da Islândia. A Islândia possui área de extremos frio, né? Tem muito frio, com muito gelo para todos os cantos, né? As belas regiões, por exemplo, inferiores à temperatura não ultrapassar para o clima de 0 grau, né? Aí a gente vê que lá é frio, né? Já regiões superiores, a temperatura é habitual e -10 graus, chegando a quase até 40 graus, né? Então, é muito abaixo de zero, né? Tem muito frio, né? Na Islândia. Por exemplo, a Mongólia. A temperatura na Mongólia nunca passa de 0 grau no inverno, mas podendo chegar a menos de 20 graus em janeiro e fevereiro. Menos de 20 graus, né? Então aí a gente vê que os climas são diferentes, né? São muito diferentes, né? Água congelada, precipitações perigosas sempre são sinais de alerta para locais como esse. Mas esse clima também permite uma visão maravilhosa da linda paisagem, né? Que há naquele país, né? Na Mongólia, né? Por exemplo, o Cazaquistão, né? É uma região de verão quente, né? O Cazaquistão muda completamente seu clima com a chegada do inverno, chegando a possuir áreas de frio intenso, né? Tomando a vida, ou seja, tornando a vida em locais mais difíceis. Uma dessas cidades, né? A Astana, né? Sempre atingido por chuvas fortes e irregulares. O frio é tão intenso que, se não tomar os devidos cuidados ao sair de casa, poderá perder um dedo por causa da intensidade do frio, né? Aí vê, né, como é que é esses países, né? Mongólia, né? Mongólia, Cazaquistão, né? É um lugar muito frio, né? Tem muita frieza, ou seja, muito frio, né? Se as pessoas têm coragem e não tomar os cuidados devidos, né? Pode ter problemas, né? Será recompensado pela beleza de uma cidade que acabou de ser construída com beleza arquitetônica, né? Tem várias cidades ali, né? Nesse país Cazaquistão. Canadá também, né? Canadá possui região com temperatura diferente, né? O frio é sempre presente na província de Prairie, né? Com variação que vão
de menos de 15 até menos de 39 graus, isso do dia para a noite. Então é um clima muito frio, né? Quando se faz frio ali no Canadá, né? É muito frio demais, né? Então as pessoas têm que se agasalhar mesmo e estar preparado. O Canadá possui região com temperatura diferente. Sei que o convite não é dos mais adequados, mas como nesse artigo, né, nesse comentário, quem está no frio é para congelar o passeio pela, a gente vê pradarias, né, de Manitoba, né, aberto e as principais atrações nessa região. São quilômetro e mais quilômetro e vegetais rasteiros, sem cerca de qualquer divisa, muito menos prédios ou paredes até se desaparar, né? Como um paredão, né? E montanhas rochosas, né? E a Rússia também, quando tem frio, quando é o tempo do frio na Rússia, pelo ano inteiro são comuns os ventos, estes decorrentes de temperatura média, registrar números mais baixos no mês de janeiro. O mínimo pode alcançar em torno de menos de 27 graus e a máxima em temperatura a menos de 8 graus. Então há muito frio ali na Rússia, né? A Rússia, pelo ano inteiro, são comuns os ventos, estes decorrentes de temperatura média, registra números muito baixos. Então está aí, né? Ficar na Rússia, os lugares mais frios do mundo, sendo esse também o lugar mais frio do mundo habitado, né? Então a gente vê, né, que para ter uma ideia, em fevereiro de 1933, a temperatura chegou a 67,7 graus, a atual recorde do frio, né? Então está aí, né? A Finlândia também. A Finlândia também tem os tempos do frio, né? A Finlândia está entre os países mais frios da Europa, né? É os países mais frios da Europa. A Finlândia está no meio desses países. Ele fica coberto de neve por 4 meses, com temperatura em volta de menos de 20 graus. A região muito gelada é a Lapônia. Ou seja, a Lapônia é a terra oficial, né, do Papai Noel, né, a Lapônia, lá na Finlândia, né, e que chega a menos de 50 graus no inverno. Aí está, né? Então os brasileiros aqui não suportam, né, esse frio. Muitos brasileiros, principalmente pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm muito problema de saúde, né, tem a vez controle em vários problemas de saúde, se chegar num país que é tão frio, né, como eu estou mencionando, pode até chegar a óbito. Por quê? Porque é muito frio e nem todas as pessoas suportam o frio, né? Mas é também um local excelente para fazer passeios nas florestas, em treinos puxados, né? Sendo possível acampar
a natureza selvagem e ter contato com o povo, né, ali, né? A viagem à Lapônia, por exemplo, inclui também uma culinária típica, como os suovas, né? Suovas, que leva carne de rena salgada e defumada e serve a base para muitos pratos de culinária local, né? Então, está aí, né? Outro prato que não as pessoas não pode deixar de experimentar, por exemplo, é a pilepalti, grande nhoques, né? Batata feitos com farinha de trigo, panceta, servido com uma manteiga derretida, marmelada de mirtilho vermelho. Agora, a Estônia também, né, entre os países que mais nevam no mundo, né, cai neve, né, temos a Estônia, né, a Estônia com destaque para a sua capital, né, Tallinn, né, Tallinn com um visual medieval eh, de conto de fadas e que desperta o encanto para todos os lados. Também a gente vê, né? Ruelas grandes, pátios e caminhos sombrios ficam ainda mais mágicos quando cobertos por neve. É um lugar que tem muita neve, né? A temperatura não são extremas. Sua mínima se mantém por volta de 5 graus, mais a queda brusca que chega a menos de 30 ali na Estônia, né? E já nos Estados Unidos da América também, né? Esse país na região do Alasca tem destaque pela temperatura baixíssima, com um mínimo de 62 graus. Aí na região do Alasca tem destaque pela temperatura muito baixa, né? Como agravante, ventos fortes, né, fazem parte do clima e que pode apresentar perigo em qualquer época do ano, né? Então está aí, né? A Antártica também. A Antártica detém o título do lugar mais frio do mundo, com o mínimo que chegam a 89,2 graus. Além do clima muito seco na Antártica, ainda há precipitação que pode até mesmo correr risco de vida, né? Então está aí a temperatura extrema, isolamento físico, clima sempre inconstante, antagônico, é uma das selvagens, né, ímpar, exuberante, né, fase dessa região, um convite a conhecer os limites do mundo para os seres humanos. É isso que faz de uma viagem aos lugares mais frios do mundo. Então está aí, né? Se alguém, se você, por exemplo, achou esses lugares mais frios, mas deseja curtir um clima mais gelado ou não pode ir para tão longe, por agora tal conhecer o lugar mais frio do Brasil também, né? Apesar de ser um país tropical, na cidade, né, de Urupema, né, Urupema em Santa Catarina, a gente vê que o inverno pode ser rigoroso, né,
com registro de geadas, médias e fortes neves, né? Então tem também Santa Catarina também, é um lugar que muita gente tem o tempo, né? Tem o tempo do frio ali, né? Que as pessoas têm que enfrentar o clima, né? O clima ali não é fácil, né? Tem que enfrentar o frio ali. Então está aí os lugares mais frios do mundo, são os lugares mais frios do mundo, né? Que existe. São muitos os lugares, né? Desde o norte a sul, de leste a oeste, né? Tem muitos lugares frios, né? A Antártica, por exemplo, chega, né, vamos ver, a Antártica com um recorde de temperatura chegando a 89,2 graus, né? Então aí as pessoas têm que ver que lá é muito frio, né? A Rússia também, né? A Rússia é muito frio também. Então há lugares quentes, mas há lugares frios, com certeza, né? Então agora vamos focar em outros assuntos, a gente vai falar de outros assuntos. Por exemplo, a gente quer comentar agora sobre a planta, a Galega officinalis, né? Planta Galega officinalis. A gente quer comentar um pouco sobre esse assunto, né? Há várias plantas, são milhares de plantas, cada país tem uma planta. Todas as plantas do mundo, elas são pesquisadas, né? Não todas, né? Porque os laboratórios não conseguem testar todas as plantas. São milhares e milhares de plantas, né? São milhares de plantas, muitas plantas, né? E a gente sabe, né, que existem muitos medicamentos, né? Existem muitos medicamentos, até de farmácia, né, que é feito de planta, né? Embora que as farmácias, os laboratórios, por exemplo, eles fazem os medicamentos, registram a sua patente, né? Mas eles tiram um princípio ativo de uma planta, né? Porque se eles usar a planta inteira, e eles não podem registrar o nome daquela planta, então eles tiram o princípio. Apenas se tem, por exemplo, 50 princípios ativos das plantas, eles tiram um princípio da planta para poder fazer o comprimido, fazer o medicamento, né? Então é assim, né? Não é totalmente feito de todos os princípios da planta, né? Então a Galega officinalis, a gente sabe que a metformina, a grifagem, ela é feito dessa planta, né? Galega officinale, que é o nome científico, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre essa planta. Vamos continuar repetindo, porque aqui é uma palestra e tem que repetir, né? Tem que repetir com certeza. Galega officinalis, nome científico, uma planta poderosa. Vamos ver aqui que ela é conhecida, né, como galega das Índias ou ruibarbo francês, né? É uma planta medicinal pertencente à família das Fabaceae, né? Originária da Europa, né? Essa é uma planta originária da Europa e do Mediterrâneo.
A galega, a gente sabe que essa planta é amplamente utilizada na medicina tradicional, tem propriedades terapêuticas, né? Ela é importante explorar em detalhes os benefícios, usos e efeitos colaterais desta planta é incrível, né? Os benefícios da galega, né? A galega possui uma série de benefícios à saúde, trata diversas condições e ela é importante que ela regula os níveis de açúcar no sangue, né? Regulação dos níveis de açúcar no sangue é o que a galega officinale, essa planta, ela faz, né? Por exemplo, a galega é reconhecida por sua capacidade de regular os níveis de açúcar no sangue. Por isso, então, foi fabricado no laboratório aquilo que eu já falei, né? Que é a metformina, ou seja, a grifagem, né? Metformina, que ajuda a controlar, né, o açúcar no sangue. Então, a galega é conhecida, né, por capacidade de regular os níveis de açúcar no sangue, né? Principalmente e especialmente para as pessoas diabéticas, né? Estudos que mostram, né, os compostos presentes na planta que pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, a reduzir a resistência à insulina e contribui para um controle, né, da glicemia, né? E também ela estimula a produção de leite materno. Os benefícios importantes da galega é o estímulo de produção de leite materno. A planta contém composto que pode aumentar a produção de prolactina, hormônio responsável pela lactação, né? E incentiva, né? Aumenta a produção de leite durante a amamentação. Ação diurética, a Galega officinalis possui propriedades diuréticas, né? E pode aumentar a produção de urina, ajuda a eliminar as toxinas também, né? Ela é diurética e é benéfica para a pessoa que sofre de retenção de líquido e edemas, né? Também ela melhora a digestão, né? A galega também é conhecida por melhorar a digestão e aliviar problemas gastrointestinais. Ela ajuda a produção de enzima digestivo, melhora a absorção de nutrientes e aliviar sintomas como indigestão, flatulência, cólicas. Propriedades antimicrobianas. Ela tem propriedades antimicrobianas. Ela combate os micróbios, né? Estudo mostra que a galega possui propriedade antimicrobiana, o que significa que ela pode ajudar a combater bactéria, vírus, fungo, né? É muito importante essa planta seja útil no tratamento de infecção, como infecção do trato urinário, infecções respiratórias, por exemplo, né? O uso da galega. A galega pode ser utilizada em diversas formas e benefícios terapêuticos, né? E assim por diante, né? Tem chá de galega também, né? Que também é usado também, né? O chá de galega é uma das formas mais populares e utilizar a planta, né, em formas de chá, extratos da galega, extrato de galega também, pomada de galega, existe extrato, existe pomada, né, efeitos colaterais.
Os efeitos colaterais da Galega officinale também, alguns dos efeitos distúrbios gastrointestinais, né? Em alguns casos, o uso da galega pode causar distúrbios gastrointestinais, náusea, diarreia, né? Pode causar, mas são leves, né? São efeitos colaterais leves, né? Reações alérgicas. Tem pessoas que é alérgico, né, a medicamento, né? Então tem que estar atento, né? Então tem que estar atento. Galega officinalis, né? Então essa Galega officinalis que eu estou comentando, né? Ela foi extraído um dos princípios. Ela tem vários benefícios, só que foi extraído um só princípio ativo dela, né? Um só princípio ativo foi extraído para fazer a metimorfina, né? Metimorfina foi, é isso mesmo, né? A grifagem, né? Pode ser a grifagem. A Galega officinale, conhecida como arruda caprária ou arruda de cabra, né? É uma planta medicinal natural da Europa meridional e oriental, da Ásia Ocidental, né? Ela está em várias regiões, na Europa, na África, aqui na América do Sul. Pertence à família das fabáceas. É utilizado na medicina tradicional, né? Então está aí, né? Galega officinale, né? É muito pouco comentado, né? Essa planta que também é uma bênção, né? Do que o Criador deixou, né? É uma bênção que o Criador tem deixado. Quero comentar mais sobre esse assunto. A Galega officinalis. Não há diabético tipo 2 medicado que não conheça a metimorfina. Então é bom saber, né? Eu vou repetir, né? Não há diabético, né? Tipo 2 até tipo 1, né? A pessoa que tem a diabetes tipo 1, tipo 2, medicado que não conheça a metilmorfina. A metilmorfina, vou repetir, é tirado um princípio só, um princípio ativo da planta chamada Galega officinale, né? A grande maioria não saberá, porém, que esta molécula de cístese é uma molécula de cistese, é uma análoga da galegina, né? Uma substância com propriedade hipoglicemiantes, presente na folha da Galega officinale, né? Então, eles tiraram no laboratório, eles tiraram esse princípio ativo dessa planta, né, a Galega officinalis, chamado galegina. É uma substância, né? E através da galegina, eles fabricaram a metimorfina, né? Metformina, não é metformina, é isso mesmo. A gente tem que prestar atenção para a gente não confundir, né? E ela é hipoglicemiante, presente nas folhas da Galega officinale. Foi o uso etnobotânico da Galega officinalis na diabetes que conduziu à descoberta da galegina, né? A galegina
é a cistese de metformina, né? Agora é importante, a galegina é tóxica para homens, a metformina muito menos. A metformina não, né? Aí está, né? Aí está esse assunto, né, que a gente comentou, que é muito importante e a gente tem que entender, né, que tem muitos tratamentos, tem muitos fitoterápicos também, que são feitos das plantas, né? São é muito importante, né? Seu nome científico, como eu já tenho falado, né? Galega officinale. Já falei bastante sobre esse nome que é importante a gente sempre comentar, né? Foi descoberto, né? A galeguina, né? Galega officinalis em 1920, né? Eles já descobriram, né, os princípios ativos dessa planta, né? Que é muito importante, né? Eles descobriram os princípios ativos que ajudam as pessoas, né? Pessoas que têm problemas de saúde, ela foi um benefício e ainda é um benefício, né? Ela é benefício para as pessoas que precisam de tratamentos muito necessários para as pessoas. A Galega officinalis, né? Ela é uma planta verde, né? Ela é chamada também de Arruda capraria galega. Espanha bastante nome, tem nome de todo tipo, né? Vários nomes. A Galega officinale, ela cresce de forma perene, né? Ela atinge uma altura de 50 a 100 centímetros. Ela vai dar mais ou menos 1 metro, né? 1 metro de altura, mais ou menos, né? 50 a 100 centímetros. Essa planta que pertence à família das Fabaceae pode florescer de junho a setembro. As suas flores podem ser brancas, a cor de rosa, claro, púrpura, azulada, né? A sua área de distribuição natural é a Ásia, a Europa, o norte da África. É como planta ornamental também, né? A galega oficinada também se encontra em outras regiões, como por exemplo na América do Sul, né? Que é na nossa região, né? Então está aí, né? Que ela é uma planta que ela serve, né? Ela é muito verde, é muito bonita, né? A gente vê que não dá para a gente ponhar aqui para poder apresentar para as pessoas, mas ela é muito bonita, muito verde, porém ela tem os seus princípios também que são tóxicos, né? São tóxicos, então ela não pode ser usada assim a reveria, mas os seus princípios ativos é que foi fabricado, estou repetindo, foi fabricado a metformina, né? Então, é muito importante, né? As plantas para a gente, né? Muito importante que a gente conheça, né? A galega é um composto químico tóxico que foi isolado da galega officinale, né? Por exemplo, a galegina, né? Que é um composto químico da galega, que é tóxico, né? Então foi separado da planta Galega officinale. Também foi considerada a principal causa da toxicidade do junco venenoso, né?
A galegina foi usado na década de 1920 como tratamento farmacêutico para diabetes. E começou em 1920, né? Aí daí formou, né, esse medicamento que é a metimorfina, né? Metformina, né? Metformina. No entanto, devido à sua toxicidade, seu uso logo foi suplantado, né, por alternativa superior. As pesquisas sobre a galegina acabou levando ao desenvolvimento da metformina, que é usado hoje para tratamento de diabetes. Então está aí, né? É importante as pessoas conhecer, né? Todos os medicamentos sempre tem plantas, por exemplo, tem várias pomadas, né? A gente sabe que tem várias pomadas que é feito de plantas, né? Tem muitas pomadas que, por exemplo, pomadas para problema de varizes, que as pessoas têm usado e têm evitado de fazer cirurgia através daquelas pomadas feito de plantas. Tem evitado até de fazer cirurgia, né? E não precisou fazer cirurgia e equilibrou, né? Desinflamou as varizes e pessoas mesmo deu seus depoimentos, né? Pessoas que usavam e usam essas pomadas e eles mesmo declararam, né? Que desinflamou porque não é fácil, né? As varizes inflamadas dá problemas e pode levar a problemas sérios, problemas crônicos, é claro, né? Varizes não vão desaparecer da perna, das pernas das pessoas, não vão, né? Quem tem varize vai continuar com varize, né? São veias, né? São veias, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Assim como a diabetes, o açúcar no sangue, né? O açúcar, todo mundo tem açúcar no sangue, todo mundo tem, porque o próprio fígado, ele é responsável por jogar um pouco de açúcar. Nós não pode ficar sem açúcar no sangue. Todo mundo tem que ter o açúcar. Mas o açúcar em excesso, ele prejudica os rins, ele prejudica o coração, ele prejudica até as vistas, né? Então, por isso tem que ter equilíbrio. Todo mundo tem, sim, todo mundo tem os princípios, ou seja, eu vou dizer uma linguagem, todo mundo tem a diabetes. Eu vou falar que todo mundo tem. Por quê? Porque todo mundo tem açúcar no sangue. Só que as pessoas que o pâncreas funciona, ele produz a insulina, então já é equilibrado, mas todo mundo tem o açúcar no sangue, todo mundo tem. Agora, as pessoas que abusam muito de coisa muito doce, comem muito lanche, engorda muito, aí já vai prejudicar o funcionamento dos órgãos do corpo, né? Os rins, o fígado, o baço, a vesícula, porque quanto mais as pessoas se incha muito ou se engorda muito, mais a dificuldade, né, para os órgãos do corpo funcionar. Ele fica mais pesado, né? O corpo fica mais pesado, a pessoa engorda mais, então aí já começa a dar problema. Por quê? Porque as pessoas comem muito carboidrato. A gente não é contra as pessoas. A pessoa que tem saúde, ele precisa sim comer um carboidrato. Precisa. Ele precisa de todos os minerais, com certeza. Ele precisa de vitaminas, com certeza. Ele precisa de tudo. Só que se as pessoas comer, por exemplo, muito doce,
muita coisa adocicada também vai prejudicar, né, o funcionamento dos órgãos, principalmente o pâncreas, né? O pâncreas vai dificultar muito eles trabalhar, né? Porque todos os órgãos que o criador, ele ele estudou, e ele estudou, não só estudou, né? O criador não só estudou, o criador sabe a anatomia completa do corpo humano. Anatomia quer dizer, ele conhece todos os órgãos. Então, cada órgão do corpo tem um trabalho, né? O fígado tem um trabalho, os rins têm um trabalho, a vesícula tem um trabalho, o estômago, né? O estômago, ele, por exemplo, ele tem o muco. Ele tem um tipo de muco para proteger o estômago. Quando falta aquele muco, aí começa a dar problema, a vez da úlcera. Por quê? Porque temos que usar plantas, alimentos que possa aumentar o muco do estômago. O muco é uma defesa, ela é parecido como um algodão que fica por cima, fica encobrindo por dentro, né, que nem uma capa, para não ferir o estômago, né? O muco vem ser que nem uma coisa, uma espuma, né? Que nem uma espuma por cima para proteger o estômago. Agora tem o ácido que todo mundo tem que ter, né? Que é o ácido para fazer a digestão. Todo mundo tem ácido no estômago, né? Uns têm mais, outros têm menos, né? As pessoas novas têm mais ácido do que as pessoas, né? Que é, por exemplo, avançado em idade. Então, o ácido é para fazer a digestão, né? É para digerir os alimentos, né? E o importante é que as pessoas precisam sempre beber água, porque quanto mais água, é melhor a digestão, né? Não adianta as pessoas, por exemplo, comer muita fibra e não beber água, não vai resolver. Não vai resolver porque aí vai ficar com o intestino meio empanzinado, vai ficar meio ressecado, né, o intestino. Por quê? Porque tem que ter água, mesmo que a gente ingere coisa que tem fibra, mas a gente tem que complementar com água e muito verde é importante, né? Verdes como folha de couve tem muita fibra, né? A folha de couve, ela tem muita fibra e tem magnésio, né? As folhas escuras têm magnésio, que ajuda no funcionamento do intestino. Nós temos duas memórias. A memória que nós temos, né? A nossa mente, na cabeça, e tem o intestino também, que é a segunda, vem ser como se fosse a segunda memória, né? Embora que é muito importante, né? Porque se a gente no intestino não funcionar bem, a gente não consegue ter saúde, né? Então tem que funcionar tanto a memória como também o intestino ele tem que funcionar. Tudo tem que funcionar. E para isso nós temos que ter uma alimentação adequada que vai ajudar. Então, está aí, né, o comentário sobre essa planta maravilhosa, né? Essa planta que a gente comentou aqui, a Galega officinale, que é a planta que resultou, né, no medicamento para controlar, né,
a glicose, a diabetes no sangue. Isso é muito importante. Vamos sim acreditar no Criador e também nas plantas que ele tem criado, né? Ele tem criado as plantas, não só as plantas, os alimentos, os grãos, os cereais, né? As leguminosas, né? A gente vê que na história da Bíblia, no Velho Testamento, a gente fala, né? Ali está escrito que os jovens, né? Que participava do reinado, né? Do rei e Daniel e outros, eles não queriam comer os alimentos que é do rei, os alimentos que o rei que era ordenado a apanhar na mesa do rei, eles não queriam, né? Então aqueles jovens disse: dai-nos legumes, alface, verdura para nós, porque nós não queremos comer o alimento, o prato do rei, né? Então aqueles jovens que estavam ali pediu, né? Pediu para aqueles que estavam servindo ali à mesa, os culinaristas, ou seja, os que trabalhavam ali na cozinha do rei, né? Que cozinhava, né? Era cozinheiro. Aí aqueles jovens, né? Que eles acreditavam muito, eles tinham fé no Criador e disse: nós não queremos comer a comida do rei. Dai-nos alface, verdura, rúcula, salsinha. Dai-nos esses legumes para nós, porque nós não queremos participar da mesa do rei. Aí fizeram isso, né? E em vários dias notaram que aqueles jovens que só comia legume, só comia verdura, estava mais forte do que os outros, né? Aí descobriram, né? Descobriram que através das verduras que o Criador deixou, né, no universo, as plantas, os verdes, descobriram que tem vários minerais, né, que fortalece as pessoas, porque aqueles jovens ficaram só comendo legumes, só legumes, só verdura, né? E olharam para eles, eles estavam mais fortes do que os outros jovens que comia o alimento que era posto na mesa do rei, né? Comia junto com o rei, né? E eles comiam legumes, verduras, e eles estavam mais fortes, mais corados do que os outros jovens. Então aí a gente vê, né, que as verduras são muito importantes, com certeza, para a saúde das pessoas. Então as pessoas têm que se cuidar da saúde. Quanta gente que perde a sua saúde, né? Com dependência química, né? Usando coisas químicas, drogas, né? E outras coisas mais que faz mal para a saúde. Usando medicamentos por conta própria, né? Tem pessoas que tomam medicamento por conta própria, pegam a gripe, toma injeção, direto tomando injeção, né? Alguém, inclusive, disse que eles tomam direto injeção, né? Qualquer resfriado, qualquer coisa, eles tomam a injeção, mas não é assim. As pessoas podem usar tratamentos naturais, né, e cuidar da sua imunidade sem precisar ficar tomando injeção, né, a vida toda, né? E essa pessoa, ele comentou que ele é direto, né, tomando injeção para combater a gripe, o resfriado direto. Então, as pessoas ficam dependentes, né, daquele
medicamento, né? Tem que cuidar a imunidade, né? Cuidando da imunidade, com certeza ele vai ter uma saúde boa sem precisar ficar tomando remédio por conta própria, né? Então, não há necessidade da pessoa ficar toda hora tomando medicamentos, injeções e outras coisas mais, né? Por conta própria. Se ele cuidar de si mesmo, ele apenas com alimentação, né? Uma alimentação balanceada, principalmente aqueles que são diabéticos, é muito fácil, é só colorir, né? Aprender a ponhar o verde junto com o arroz, o feijão, ele vai notar a diferença, né? Vai ter uma diferença, né? Porque aquelas verduras, por exemplo, tem muito pouquinho minerais, é tudo 1 miligrama, como eu já tenho falado em outros vídeos, é pouco. Mas se as pessoas perseveram, quer dizer, usa sempre o verde no meio do arroz branco, ele vai notar a diferença. Ele vai notar. E não precisa ser muito, não. Pode usar o verde, o hortaliça, por exemplo, pode usar pouquinho. Não quer usar muito, usa pouco. Sempre mistura junto com o arroz, o feijão, né? E tem muitos arroz importantes, feijão, feijão vermelho, né? Por exemplo, já há um comentário que o feijão vermelho, ele é muito bom também, porque ele tem muita fibra. E tem o feijão, o arroz vermelho também, o arroz vermelho, tem o arroz preto, tem vários tipos, eu já tenho comentado sobre isso daí. Então, compartilhe e também clique embaixo, veja, né, os links de cursos e estude os cursos, né? Vê porque a gente deixa abaixo os links, né? E as pessoas podem acessar. Então, até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade, se o Criador permitir. Vamos, o jovem, a criança, os mais velhos, os aposentados, vamos fazer a sua diferença. Por exemplo, vai uma dica nesse momento. Você quer melhorar teu país? Você quer tirar as pessoas do caminho errado? Você tem que ter fé e ser sal da terra e luz do mundo. Porque na Bíblia diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. E está escrito assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Você quer mudar o seu país? Você que está lá no Congresso, parlamentar, faça a diferença. Não faça o que os outros fazem de errado, né? Procure fazer as coisas diferente do outro. Ah, mas o outro faz errado, eu vou fazer também. Não faça. Seja diferente. Ah, mas os outros roubam, eu também vou roubar. Não faça isso. Seja diferente lá no Senado, lá no Supremo Tribunal Federal, né? No STF, lá no Congresso, lá no Senado. Ah, mas você quer fazer uma lei, censurar a internet, calar a boca das pessoas, faça a diferença. Ah, você é um deputado, faça diferente. Tem muita gente que ele abre muito a boca. Se ele é um deputado, um senador, ele muitas vezes ele já sai fazendo comentário nas redes sociais.
aonde ele vai, o que ele vai fazer. Tem coisa que a gente tem que se calar, tem hora que a gente tem que silenciar. A gente não pode ficar dando brecha para o inimigo ou opositores, falando tudo que a gente vai fazer, tudo plano. Tem coisa que a gente não pode ficar comentando, né? Nós temos que fechar a boca. Tem coisa que a gente não pode falar, tem coisa que a gente fala, a gente se prejudica a gente mesmo. Então, procure usar com sabedoria. As pessoas, não todos, tem pessoas até se endoidando por aí, né, com redes sociais, YouTube, internet, abrindo a boca demais e se prejudicando. Seja sábio, né? A gente vê, né? Por exemplo, né, aquela juíza que foi lá nos Estados Unidos, que ela agora está morando lá. Ela foi lá de uma forma inteligente. Hoje ela saiu do Brasil para morar lá, né? Pediu, não sei se é asilo político, não sei como é que é lá, né? Pediu e hoje ela mora lá. Ela usou sabedoria. Agora as pessoas saem sortando bomba ou dizendo as coisas que não deve, né? Sai falando aonde vai, o que vai fazer, que vai tirar o dinheiro de um banco, vai passar para o outro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai se prejudicar. Gente, fecha um pouco a boca, saiba usar de sabedoria, ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. E como está escrito na Bíblia, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. As pessoas sofrem, a gente sabe que o peixe morre pela boca, né? Todo peixe, né? Ele vai fisgar o anzol, né? Ele vê lá a fisga, né? Vê lá a minhoca lá do anzol, né? Aí ele vai pegar, ele morre pela boca. Quanta gente morre pela boca que fica falando demais, aí vem o problema por cima dele, aí ele começa a lamentar, né? Aí ele começa maldizer, né? É que nem o caso de ditadura. Se a gente sabe que tem países que têm a ditadura, mesmo que ela seja velada, e eu chego num país desse, eu vou ficar abrindo a boca sem saber, eu vou me prejudicar. Se eu sei que estão querendo implantar uma ditadura, por exemplo, no Brasil, então eu tenho que usar de sabedoria, né? Eu não posso estar fazendo igual o peixe, né? Que o peixe morre pela boca. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.